Oi, oi, bom dia. Deixa eu achar a Laine aqui. Laine, vou te... Pessoal, bom dia. Olá, Bom dia. Hoje bom temos convidada na nossa live. dia, meu Deus, que nervoso! Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Gente, quem for entrando, tiver dúvida, pode mandar dúvidas, a gente vai respondendo e a gente vai conversando aqui ao mesmo tempo. É isso aí. Assim, gente, a Laine, ela é educadora física, né, Laine? Você trabalha Sim, eu como trabalho educadora física. e E agora, nesse momento que estamos, né, com toda essa pandemia, todo mundo em casa, todo mundo ansioso, estressado, com medo, inseguro. Eu estava vendo agora de manhã, me parece que tivemos 3 casos confirmados em Araraquara, né? sim, De sim. 3 confirmados e um óbito. Então, assim, eu acho que agora mais do que nunca é hora da gente conversar sobre isso. E assim, eu tenho estado nessa missão, assim, né, de dar dicas práticas, né, para as pessoas mudarem um pouco o foco, não ficar com essa enxurrada de informação. Muita coisa é verdade, mas muita coisa não é. E assim, nada melhor do que a atividade física, você cuidar da tua saúde, do teu corpo, para você ter um pouco de qualidade de vida e passar esse momento com mais tranquilidade, né? Sim, sim. Ainda mais pro idoso, né? Que para eles tá sendo muito difícil. Eu sei porque minha mãe é idosa, minha mãe tem 68 anos. E na primeira semana, assim, tipo, nossa, mas eu não posso ir ver sua irmã, eu não posso ir ver os meus netos. Então, para eles é muito difícil tá tendo que ficar em casa. De ter que. E eles que cuidam dos netos. Então, para eles é muito importante ter essa porque assim, o idoso Essa ele já rotina. ele já vai perdendo muito, né? Ele perde muito, ele já vai perdendo, sendo o mais limitado possível, né? Sim. E aí o mínimo que Naturalmente, né, é Laine? naturalmente. E aí quando ele, a única coisa que ele tem é netos, é a junção da Filho, família, porque ele já vai chegando no supermercado. e no mercado, e na praça, aqui perto da minha casa tem a praça que a galera, os velhos estão tudo lá assim, jogando xadrez e estão sempre conversando. Então, para eles é muito difícil estar em casa, né? E ainda mais se submetendo a ordens dos mais jovens, né? Que tipo assim, mas como Sim. assim? Eu que te criei, eu que pus, agora eu tenho que te obedecer? Tá errado Agora é a isso. gente que fala, né? Você não vai sair porque você não é todo mundo. Exatamente. Agora inverteu os papéis, Os né? Para eles é papéis. muito difícil, né? E eles têm muita dificuldade de compreender isso, né? Porque assim, até depois a gente pode falar de alguma dica para eles, assim, né? De cuidar da saúde, alguma coisa que dá para fazer. Sim, Mas assim, eu penso que eles têm muita dificuldade de compreensão. Outro dia eu ainda estava falando, geralmente, principalmente as mulheres, né? Que já ficavam em casa, né? Porque assim, geralmente é a mãe, é a avó que já ficava em casa, já fazia o almoço, já tinha essa rotina em casa. Agora, com todo mundo em casa, tende até a sobrecarregar, né? E assim, eles querem sair do mercado, pegar a vida deles de volta, né? E sim. agora, mais do que nunca, tem que ficar quieto em casa, né? É, o fato deles não escolherem o que eles querem, né? Tipo, eu vou no mercado, Perde a vai trazer autonomia. o que eu quero, entendeu? Você não vai pegar do jeito que eu pego. Então, eles têm muita. O apego, né? Eles têm muito apego aqui, por exemplo, o pessoal varre a rua de manhã, porque aqui é o meu bairro é antigo, então tem muito idoso. E eles Sim, é 6 horas da manhã, eu tô tá indo tudo na trabalhar, a rua. galera tá varrendo a rua, já tá fazendo as coisas. E aí você não vendo isso, para eles é difícil não poder nem varrer a rua, sabe? É muito. Então, para eles tá sendo uma limitação muito difícil, né? Por isso que o ideal é estarem fazendo alguma atividade dentro do que é possível para eles
para eles se É manterem porque não dá para eles fazerem uma atividade física, assim, de que tenha muito impacto, né? Até porque muitos vão ter alguma limitação, de alguma dor, de alguma coisa. Então, assim, boa parte das pessoas tendem a ter essa limitação. Mas, assim, eu penso que é algo que dá para fazer. De repente, né, você vai saber falar muito melhor do que eu, né? Um até. alongamento, alguma coisa de menos impacto, né? Assim, a diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade Sim. física é tudo que a gente faz. Então, sentar, levantar, caminhar, correr. Então, tudo o que traz o movimento, né? Do dia a Uhum. dia. Agachar para pegar um balde, alguma coisa, tudo isso é uma atividade Atividade. física que eles praticam em casa, que tem um gasto energético. O exercício físico ele já é mais específico, mais voltado para uma parte de condicionamento. O que dá Sim. para fazer com isso com os idosos? Dá para eles antes de sair da cama, dentro ali, se a pessoa puder. Eu sei que não pode tocar, mas mostrar para eles como que eles podem estar fazendo um alongamento, que nem você citou, fazer uns agachamentos sentando no sofá, levantando do sofá, isso é muito legal para eles também. Então, tudo que for adaptável Usar o para que tem em eles. casa. Dar uma caminhadinha, às vezes, dentro de casa mesmo, dá para fazer se tiver um espaço, sabe? Tudo bem dentro da realidade de cada um. Por isso que é Sim, importante, às vezes, tirar dúvidas com um profissional da área, né? Porque sim, já se tornam mais específicos, já tem os que têm mais limitações. Então, o que sim. pode ser feito? Mas o básico dá para fazer, né? Quem é cuidador sabe muito bem. Vamos ajudar, ajuda a levantar um pouquinho, sentar, faz umas 2, 3 vezes, dependendo, porque eles já vão ter um cansaço um pouco maior, dependendo da idade, né? Então, tudo isso vai já trazendo um movimento para ele, porque o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Nós nascemos para se Por movimentar, movimento, por né? movimento, exatamente, né? Então, trabalhar flexibilidade, trabalhar um pouco de equilíbrio, né? Deixa ali de uma maneira que seja confortável tanto para ele e para a pessoa que está junto, se Uhum. equilibrar, como que ele pode estar. Então, tudo isso é o essencial para o idoso, né? Já vai estar trabalhando ali o gasto energético dele, já vai estar tirando ele da ociosidade, né? Que vai estar trazendo para ele uma coisa mais um E, é- movimento, né? e causa neles muita ansiedade, revolta, né? Assim, às vezes, né, a dificuldade da compreensão, né? Eu na família do meu esposo tem um idoso, né? Tem um vô, assim, né? Então, assim, às vezes a gente percebe a dificuldade assim, mas por que que eu não posso sair? Por que que eu não posso ir? E a dificuldade de se achar dentro de casa, né? Então, às E vezes, assim, se tiver alguém dentro de casa, né? Que possa auxiliar essa pessoa, né? Tipo, olha, então vamos fazer um alongamento, não precisa nem tocar. Então você levanta o braço junto, abaixa junto. Eu acredito que isso já pode ajudar muito, né? sim, E pode assim, ser. Ah, e criando coisas assim, principalmente com pessoas, mulheres, né? Esses dias eu comentei assim, gente, vai fazer receita, tipo, mas sabe aquelas receitas que demora? Sabe aquela aham, que tem que enrolar, tem que pôr, tem que passar, tem que tirar, sabe assim? Você vai ficar é, umas 2 horas fazendo, né? Porque isso vai mudar o foco deles, de ter que sair de casa, de ter que, né? Ah, preciso ir no mercado, preciso ir no banco, preciso não sei o quê, né? Então, assim, muda o foco. Eu acho que esse tem que ser o objetivo também, né? sim, sim. É porque é que nem a gente falou anteriormente. O idoso, ele tende a ficar mais depressivo. Você é psicóloga, Sim, você sim, sabe, com né? mais facilidade. Eles vão Sim, ficando depressivos. Então, a única coisa que o idoso tem é sair para dar uma volta no quarteirão, varrer a sim, frente, ter de ter essa liberdade de ir e vir. E agora, sim. com isso que não pode sair, então a tendência da depressão deles é aumentar. Potencializar. Sim. Então, assim, tem E que assim, tomar cuidado. eu acho que a gente está falando assim, né, também de idoso, né? Mas nós temos aqueles jovens de 70 anos que estão ativos, que trabalham, que têm uma vida normal, assim. E se de Sim, repente for olhar, tem mais do que eu, de repente, assim, né? Que vai, que faz a caminhada, que faz não sei o quê. E de repente são esses, né, jovens, assim, idosos, né?
de 60 anos e tudo mais, que são pessoas jovens, ativas, que trabalham, que têm uma vida normal, ou até mais jovens do que isso, que são um grupo de risco, né? Então, E assim, a dificuldade que essas pessoas estão tendo, eu estou nos atendimentos online agora, né, com os meus uhum, pacientes. Então, quantas pessoas com essa dificuldade de se reencontrar dentro de casa, né? Com a sim. família, com o que fazer. Ah, mas eu não vou na academia. Não, não é a mesma coisa que academia, eu ouvi essa semana, né? Não é a mesma coisa. Mas, assim, né? Você pode se reinventar, porque a gente está no período de readaptação de tudo, É, né? tanto para o idoso quanto para os jovens Para aí, nós, para nós também, porque eu nunca fiquei tanto dentro da minha casa igual eu tô agora, né? Eu fico mais fora do que dentro. O dia que eu tive que ficar aqui dentro, e a minha mãe que mora, né, que é a dona da casa, mora com a minha mãe. Então, aí, tipo assim, eu fui fazer alguma coisa, ela, mas o que você tá fazendo na minha cozinha? Porque ela você está é ela invadindo a meu menina. espaço. Por que você tá invadindo o meu espaço, né? Então, até mesmo é uma adaptação, tanto para todo mundo, né? E os idosos mais ativos, que atualmente são A muitos, né? maioria, A né? maioria hoje está correndo, né? Às vezes eu Andando de bicicleta. bicicleta, que nem você falou, vai caminhar. Hoje, atualmente, melhorou muito. Então, a tendência realmente é não deixar cair isso, né? Tem um estudo que fala que em 2015 a tendência é o Brasil ser o sexto país com o maior número de pessoas acima de 60 anos, né? O estudo da Revista Brasileira de Atividade e Saúde, Que né? Então, legal. a tendência é aumentar, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Cuidar, né? Então, vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar da. E é desde já, né? Desde criança, Sim, né? Então, é uma coisa que a gente vai puxando, né? Então, é desde a criança até o idoso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter ao longo da vida. E nós temos de mudança sorte. de hábito, né? E tudo mais. Isso, e nós temos sorte que nós temos a oportunidade, olha só, porque se for ver na época da minha mãe, a minha mãe é da sua avó, minha mãe é um pouco, deve ser um Sim. pouco mais velha tal, né? Ah, Mas assim, elas não tinham esse acesso a isso, não, era uma época mais difícil. Então, eu e o lembro quando papel da mulher era muito diferente, né, Laine? Assim, totalmente. e não é muito distante de nós, né? De repente é a primeira, a segunda geração, mas assim, não, é muito diferente da nossa realidade, né? Totalmente. Então, e assim, era trabalho mais braçal, mas eles não tinham uma noção de alimentação, realmente é o que tinha. Só que hoje a gente tem uma oportunidade, hoje nós estamos muito bem em relação a isso. A oportunidade de estar vivendo isso, de estar enxergando isso, de conseguir chegar numa velhice melhor, de Sim, cuidar e prevenir os idosos que já estão que já têm a idade, né? Que já estão ali, né? que já E aí chegar. que já chegaram e nós temos um presentão na mão da vida, Tá né? virando, exato. E tá praticando, e tá cuidando da alimentação, e tá incentivando desde as crianças, né? E Porque agora, nesse momento, eu acredito, estou vendo muitas pessoas ansiosas, né? Você está falando da alimentação, tá todo mundo assim, né? A grande maioria, por mais que está trabalhando em casa, mas esse trabalhar em casa, né, abre um buraco, né? E um buraco no estômago, inclusive, né? Porque as pessoas têm essa necessidade de buscar, de comer, e aí come mais, come o que está mais fácil, né? E assim, eu tenho ficado bastante preocupada, porque assim, quando tudo isso passar, porque tudo isso vai passar, quantas pessoas também que de repente a gente vai ter que não vai estar com problema de saúde, de repente crônico, de desencadear aí uma hipertensão, diabetes, um colesterol, né? Por conta de todo esse momento agora de grande ansiedade, que a pessoa tem dificuldade de ter esse autocontrole, inclusive na alimentação, no de repente ter a disciplina de praticar uma atividade física, né? Mesmo que em casa, de pouco impacto e tudo mais, né? Porque assim, a conta ela vem, né? vem. A gente planta para colher, né? Então, aí, dependendo do que você plantar hoje, lá na frente você não vai colher coisa boa. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Então, nesse Exato. sentido, assim, que a gente fala de
da ansiedade tem muito, né? Então, eu faço um plano alimentar com a Larissa Conte, né, uma nutricionista, e eu sempre, né, enfim, conversando e vendo os vídeos dela também, segredo que eu peguei da Larissa aí. Vai pra cozinha e já deixa tudo montado aqui. Se acernar deixa tudo montado. Água, Sim. tudo que para evitar de ficar indo na cozinha, porque se for na cozinha você vai comer, Você porque vai achar. aí você vai comer, entendeu? Aí você fala, nossa, tem aquele doce lá que eu deixei para outro dia, mas se eu comer agora, amanhã eu não como. Só que amanhã, naquele horário, você vai ter vontade de comer de novo. De novo. Doce, né? Então assim, Sim. é sempre estar pensando mesmo. E atualmente é muito acessível ter materiais, né? Então, tipo, elástico, uma bola, coisas assim, qualquer coisa que a pessoa tiver em casa, dá para fazer Certo, né? 12, dá para fazer a pessoa mesmo fazer. Então a gente hoje tem vários e tem muito exercício de movimento, né? Que a gente pode trabalhar mobilidade, né? Que dá para ser feito em casa, dá para ser feito sozinho, né? Lógico que se tiver um acompanhamento muito melhor, É melhor, né? né? Hoje eu tenho vários colegas aí que eu tenho seguido, né? Que eu sigo no Instagram, vejo vários colegas postando vários exercícios, fazendo lives. Então hoje está muito mais fácil. Esses dias eu fiz um conteúdo, tem aplicativos, né? Tem uma série de aplicativos que tem assim toda a rotina para você fazer a sua atividade física. Agora, nesse momento em casa, né? É um aplicativo que de repente você pagaria, né? Eles estão disponibilizando gratuito, né? Para você ter a rotina, para você colocar isso lá no teu dia a dia e tudo mais. É claro que assim, isso é uma parte do seu dia, né? E assim, pode colocar muitas outras coisas, mas assim, a sensação que eu estou tendo com as pessoas que eu tenho conversado, pessoas que eu tenho atendido, é que elas ficam rodando, 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 não saem do lugar, dá aquela sensação que, tipo assim, né? Eu precisava fazer tanta coisa e não fiz nada. E se você tem a rotina, a disciplina, a organização para colocar em prática, inclusive a atividade física que vai liberar hormônios, você vai, né, se organizar, diminuir a ansiedade, né? Muda o teu foco, né? Se você coloca tudo isso em prática, nossa, te ajuda muito, né? Porque assim, o que que dá para fazer nesse momento, né? Tem o que dá, Exatamente. né? A Então, gente assim, tá. é você vai fazer tudo isso, né? E a tendência, pelo que eu tenho, né, acompanhado em jornais, lido enfim, em artigos, a tendência é piorar agora, né? Então a gente vai chegar naquele pico, né, do gráfico, aquela curva vai piorar, mas depois vai melhorar. Só que não dá para surtar. Então, o Não, não pode. ele vai ajudar muito. É um lema que a gente escuta muito em academia, né? É onde o exercício, quando a pessoa vai para academia, no caso é que a gente vai falar em casa, né? É o momento em que você vai cansar o seu corpo e descansar a sua mente. Então, o movimento é importante. O estar em movimento é extremamente importante. E E você usa como distração, né? Porque naquele momento você não está pensando no que está acontecendo, sim, né? Você está sim. focado na série que você tem que fazer, no que você tem que contar, se deu certo, enfim, você está num outro momento que você não está pensando, né, no que vai acontecer. Né? Aí libera tudo que é de bom lá e você fala, nossa, devia ter feito isso antes. Nossa, verdade. Dá a preguicinha. É onde a gente vai Mas vai com preguiça mesmo. né? Então, vai dar preguiça, ainda mais você na sua casa. Só que aí pensa bem, se a avó mora com o neto, ou que nem o caso mãe e filha aqui. Então é um momento que você quer massa, você fazer alguma coisa com a sua mãe, né? Com o Sim. seu avô, porque é um momento de vocês ali. Então aí é onde que fica muito gostoso, distrai, faz uma coisa lúdica, fica engraçado, sabe? Assim, no sentido de te trazer uma ludicidade para ficar gostoso o exercício, né? Ou atividade, porque aí é onde ele vai distrair. E aí passa aquela ansiedade, né? Então é E a quando já gente passou a hora, já foi, já fluiu, ficou gostoso, é muito bom. E assim, né, Laine, a gente vem de uma fase de muita correria, né?
ninguém tinha tempo para nada, ninguém estava fazendo nada, então a gente vem de muita correria. E aí, no vir de muita correria, a gente não tinha tempo para nada, nem para olhar para os nossos, né, idosos que estavam por perto. Então, assim, eu sempre falo assim, de aproveitar esse tempo com qualidade. E a qualidade é bem isso mesmo, de você conseguir pegar um tempo, vai, né, se dedica para fazer um alongamento junto, uma receita, uma brincadeira, um jogo, né? Eu até comentei esses dias, vai brincar de Uno, né? Que assim é tão divertido, dá para brincar criança, adulto, o idoso, né? E é uma coisa que dá para todo mundo ter esse aproveitamento, né? Eu acho que isso veio num momento, que nem você falou, um momento de correria que pegou todo mundo, assim, tipo, de, assim, Tava todo mundo, né? na loucura, né? Tipo, na É, loucura, loucura total. E aí, de sim, repente, fazer a gente olhar para dentro de pra casa. dentro. Então, aí quando você se depara com isso, nossa, eu tenho que olhar para dentro, né? Sim, Vamos ver o que está acontecendo aqui. E aí você parar para olhar. Então, acho que é isso que estava faltando, da gente se olhar tanto internamente quanto dentro de casa, olhar para o outro. Né? Hoje a gente tá vendo que o mundo tem que pensar um no outro. Então, a gente está entrando num lance de empatia total. Então, como que eu exato. vou fazer para ajudar o outro? Como que eu vou fazer para vou ficar em casa, beleza, ficando em casa porque eu posso ficar em casa, beleza, vou ficar em casa para cuidar do outro que tem que ralar, que tem que trabalhar, né? Que não Exato. pode ter oportunidade de ficar em casa. Como que eu vou me manter saudável, comendo direito, evitando bebida alcoólica, evitando coisas, né, tipo comendo saudavelmente. Tudo isso é uma coisa que vai trazendo a nossa imunidade para ficar bem e aí a gente vai trazendo um bem-estar. Eu acredito que nessa tempestade que a gente está vivendo hoje, a gente vai colher bons frutos no futuro. Então eu aposto muito nisso. E falando de imunidade, né, assim, é muito importante ressaltar também que ansiedade, depressão, doenças, né, psicológicas de um modo geral, elas tendem a baixar a nossa imunidade. Porque a gente fica, principalmente a depressão, né? Na depressão a pessoa ela tem aquela desmotivação constante, ela fica todo o tempo amuada, sem vontade, sem querer. Então, assim, a imunidade vai lá embaixo, porque essa pessoa ou ela come de mais ou ela come de menos, né? Ou ela dorme de mais ou ela dorme de menos. Então, fica muito nos excessos, assim, né? Fica muito suscetível, né? Tá fazendo Exato, a gente verdade. dormir direito, dormir bem, né? Tá, que agora a gente tá em casa, a gente acaba dormindo um pouco mais tarde, mas tem muita gente que tinha aquela loucura do final de semana de sair, de, né, enfim, né? E aquele E o quanto que exagero. esse sono, é que assim, tem que ser um sono de qualidade também, né? Sim, Porque se você dorme, não é um sono de qualidade, né? Porque se você não tem lá o sono profundo, o sono REM lá que a gente fala, as pessoas elas têm dificuldade, inclusive, para quem está fazendo um processo de dieta e tudo mais, inclusive para emagrecer, né? sim. Porque a pessoa não repõe, né? Ela o sono não é aquele sono reparador que a gente precisa para a gente conseguir que o nosso organismo reaja conforme a gente está, né, fazendo tudo isso, né? É algo importante, de verdade. A ansiedade abaixa a real imunidade. Ansiedade, depressão, tudo de um modo geral abaixa a imunidade. Porque a gente fica frágil. A gente fica muito frágil. Porque aí a gente fica suscetível a tudo, né? Então, aí não pratica um exercício físico, Não não tem. cuida da alimentação, né? Então, assim, tipo, ninguém vai se privar de comer o que é gostoso, né? Não, Porque então acha que tudo é que é gostoso. Então, a gente pode comer de tudo, mas desde que sim, tenha a gente tem que trabalhar o nosso cérebro, você vai saber muito bem falar sim. sobre isso, mas a gente consegue programar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é uma programação, né? É um sistema ali que ele. Por isso que nem eu falei lá atrás, eu falei assim, se eu como um doce hoje esse horário, amanhã esse horário vai dar vontade de comer Ele um vai doce. entender que precisa de Que novo. horário eu posso comer? É, Então, assim, na tipo, se verdade, a gente treina o nosso cérebro, né? O ser humano ele é feito de hábitos. Então, assim, a gente tem o hábito de comer o docinho depois do almoço. Se eu não comer, me dá dor de cabeça. Não, não te dá dor de cabeça, porque você, né, vai se condicionando, né, aquilo. Então, eu preciso tomar o café de manhã, mas é porque você tem o hábito.
né? E se a gente tem também a capacidade de mudar de hábitos, né? Então, assim, Sim. dá trabalho, dá trabalho. É uma luta diária, né? Sim. Então, assim, é... Ai, eu vi aqui um. Não sei se não consegui ler a verdade, a Deixa eu pessoa. ver se eu não sente motivação. Na verdade, aí a pessoa não se alimenta direito, não dorme direito, não pratica atividade física, fica frágil, fica fácil de adquirir uma doença por conta da imunidade baixa. Inclusive o vírus, né, que está aí bombando, né? Sim, Então, pessoas com imunidade baixa, elas vão ser mais suscetíveis a isso. Não é uma regra, né? sim. Mas é uma possibilidade real, né? Uma Gente, coisa puxa a outra, né? um efeito, né? Vai caindo um, vai caindo todos, né? Sim. E aí, se você Sim, pratica, você come bonitinho, você tem Não é comer bonitinho, não é seguir aquilo assim na loucura. É comer o básico, que a gente sabe o que é bom e o que não é. O nosso sim. corpo, ele sabe o que é bom para. Ele sente, né? Se você vai comer uma coisa e passou mal, é porque aquilo não foi legal para você. Você O percebe. organismo da gente fala com a gente, né, Laine? É só a gente. É um momento agora da gente olhar, que nem eu falei, de olhar para si agora. É o momento de você olhar para você mesmo e falar: não, mas isso não é legal para mim agora. Então, eu vou fazer um exercício aqui, vou fazer alguma coisa para me sentir bem, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Comer o saudável vai te dar motivação para você fazer e esquece. Agora não é um momento de resultado. Esquece ficar tanquinho, esquece ficar forte, esquece ficar. Agora é o momento de Agora ter é o saúde. momento é saúde, né? Entramos É. num momento agora que manter a nossa saúde, a nossa sanidade mental, né? Sim. Saúde mental, né? Saúde Não mental. surtar, por É, favor. então é Alguém isso que a colocou gente. aqui, Dani. Ó, meninas, o meu pai sentiu tanto que até a diabetes dele alterou. Então, Achei, até a diabetes. Então, mas aí, deixa eu ver se eu acho que quem pôs. Ai, perdi o nome, mas alguém colocou, tipo, né? Até a diabetes dele alterou. Assim, gente, quem tem uma doença crônica já instalada, né? Quando tem um impacto emocional, assim, de alguma situação e tudo mais, principalmente a diabetes, né? Ela tende a caminhar conforme as emoções dessa pessoa. Então, se é um estresse muito grande, né? Alguma situação depressiva, uma ansiedade muito grande, né? Se tem alguma coisa de muito impacto e essa pessoa já tem, né? Principalmente a diabetes, ela tende a se alterar. Então, assim, pode ser que conforme ele vai ficando mais tranquilo, mais calmo, vai assimilando tudo isso que aconteceu, é provável, né, assim, também que essa diabetes vai controlando. E claro, com alimentação ok, atividade física aí para o meio, né, e tudo mais. sim. Porque aí o exercício físico, ele ajuda, ele é ele previne, né? E ajuda no cuidado dessas doenças crônicas. Então é muito importante. Hoje, eu acredito que muitos colegas meus aqui, que eu vi alguns que estão presentes aqui, eles vão saber confirmar isso comigo, né? Que atualmente o pessoal está vendo a importância do profissional de educação física, né? Sim. E galera, não é assim, tipo, vou pegar um treino X da internet, não. Pessoal, tem dúvida? Hoje, como tá tudo aberto, entra no Insta da pessoa, tira dúvida, pergunta, sabe? Né? Porque, Até porque o que serve para mim não serve para você, né, Laine? exatamente. Ah, eu tô com dúvida na questão de movimento, porque eu vi que fulano postou lá, fez isso. Não. Sem loucura. Vamos fazer coisas de movimento, trabalhar mobilidade, só para deixar as coisas no jeito, para deixar tudo engrenadinho, sabe? Se movimentar, dar uma suadinha aqui, que vai ficar todo mundo vai ficar muito feliz, que vai ser. Ai, que bonitinho. O pai dela até a Elise, minha amiga Elise. Ah, Beijo. legal, legal. Então, manda um beijo pro seu pai, Elise. Mas assim, então é tudo é fazer o movimento, né? Isso daí já vai, nossa, vai melhorar muito E fazer assim, a prática, né?
E assim, eu penso que de repente não é nem para o que você tenha, igual você comentou, não é ter o resultado, não é ter a barriga tanquinho, né? Mas de repente é você fazer alguma coisa para você só liberar ali os hormônios que precisa, para você ter um pouco mais de saúde, porque você tende a comer mais de repente, né? Para você manter as coisas mais ou menos no equilíbrio, né? Sim, E não é nem o resultado, porque o resultado ele traz ansiedade também, né? sim, Aquela sim, ansiedade de tipo assim, né? Nossa, eu preciso alcançar isso, eu preciso perder isso, eu preciso aquilo. Isso causa também muita ansiedade, né? muito. E é onde que é por isso que a gente acaba falando. Ó, que nem você falou, faz a receitinha. Gente, tem muita receita saudável para fazer. Sim. Dá para fazer muita coisa gostosa e saudável. A internet tá aí, Tá gente. aí. Como tá aí para os exercícios, tá aí para comer bonito, entendeu? E é gostoso. As pessoas, a hora que as pessoas entenderem que não é um sacrifício, porque automaticamente que você joga que é um sacrifício fazer isso, então aí você já fica assim, ó, presta atenção até porque o corpo da gente fala, né? Você fica até assim, ah, é um sacrifício. Não, não é um sacrifício. Você vai se sentir bem, aí você vai abrir, sabe? Você abre o seu corpo, você abre para tudo, né? Então é É, e tudo que importante vira pensar. obrigação fica chato, né? Porque, eu tenho que fazer, eu sou, né? Tem que ir lá. Não, se você coloca isso na tua rotina, isso começa a fazer parte da sua vida. Aquilo do hábito que eu disse, né? E se você tem o hábito, o teu organismo vai pedir isso. Ele vai falar assim, né? Olha, tá faltando alguma coisa, tá faltando um movimento, tá faltando, né? Então, o teu organismo, ele passa a pedir isso para você, inclusive. Sim, sim. É, eu li uma frase uma vez que gostar de treino é treinável, né? Então, gostar da vida saudável é treinável, né? Então, tudo é treinável. Então, a É um partir hábito, é um né? hábito. Então, pessoal, dá uma caminhadinha dentro de casa com a sua avó, quem tá com a avó, sabe? Incentiva eles, para eles não ficarem depressivos, né? Para melhorar a ansiedade deles, sabe? Sim. Ocupa eles, conversa, dá atenção, porque o idoso ele gosta de atenção. Eu tenho uma aluna minha, que agora a gente tá distante, né? Ela tem 82 anos, Sim. e e ela, assim, muitas vezes eu cheguei lá para dar aula, e aí, vamos fazer? Ela, Yuri, hoje eu não tô afim. Eu, não, vamos fazer alguma coisa, dava uma caminhada ali, porque tinha dia que é dentro da limitação dela, né? Então, é dentro do quadro dela que eu conheço, a minha aluna, então eu sei, na época não Sim. tinha, não estávamos assim. Então, dava uma caminhadinha ali, ela conversava, ela sentia o sol, e ali, beleza. Chegava, tomava um cafezinho, né? E batia um papo, porque muitas vezes o idoso, ele quer atenção, né? Muitas vezes não, o idoso ele é Isso. carente, ele quer atenção, na real, né? Então Ele ele quer precisa. ele quer pessoas por perto, né? Ele quer assim que as pessoas estejam ali, que deem a atenção para o que é importante para eles, né? Que de repente não vai ser o que é importante para você naquele momento, mas ele entende que ele tem essa abertura, que ele tem eu falo muito de acolhimento, né? Se Sim, ele tem esse acolhimento, né? De repente ele não precisa de mais nada. Por que será que eles saem tanto para a rua, né? Buscando às vezes até esse acolhimento, né? De dar um bom dia, uma boa tarde, conversar com o vizinho, cumprimentar a outra pessoa que está passando, alguém que ele conhece. Então, tudo isso é acolhimento. E a gente tem tudo isso para oferecer para eles, né? Bem perto, né? E está do nosso lado. Então, se nós temos essa consciência e a gente realiza esse acolhimento, não precisa de mais. Ele não vai precisar ir para a rua, né? exatamente. A gente consegue contornar essa situação com muito mais facilidade. Exatamente. Então, galera, é isso, assim, mantendo eles aí sempre próximos, né, na medida do possível, quem tá dentro de casa aí, tomando as medidas, né, porque, obviamente, por eles às vezes não ter tanta imunidade, porque vai caindo, a gente vai perdendo muito com o passar dos Sim, anos, né? verdade. Então, tendo isso em mãos, você dando carinho, você dando a atenção que eles precisam, carinho, tudo que eles querem, gostam muito de abraço, a gente não pode abraçar Não esse pode, não pode. pensa que é pro bem deles, né? Tipo, eles vão ficar bem. Então, só de cuidar da alimentação deles. Vamos fazer uns agachamentos aqui no sofá. Vamos tentar levantar umas 5 vezes. Já tá ótimo pra Já eles. tá Vamos erguer o ótimo. braço, vamos alongar lá na frente.
frente um pouquinho, lá atrás, já tá ótimo para eles. Dependendo Gente, da... agora também a gente pode ensinar tecnologia para eles, né? Coisas que de repente muitos são resistentes, né? Ensinar coisas de tecnologia para eles, né? Eu acredito que agora é a hora disso também. E vai distraí-los muito também. Sim, sim. É porque aí acaba entrando na questão de mexer, de exercitar o cérebro, né? Que aí fica As aquela, funções aquele cognitivas. cérebrozinho ali com os pezinhos, então põe eles pra fazer, porque é uma dificuldade. A minha mãe tem super dificuldade de mexer, eu também tenho, tá? Penei, tô penando pra caramba dessas tecnologias. Então você Mas de imagina. repente não precisa muito, assim, vai ter um aplicativo, um negócio, leitura, né? De repente você estimular eles a escrever alguma coisa, copiar alguma coisa, sabe assim? Então, de repente, Laine, tem um monte de gente mandando mensagem pra você. É, isso já vai ajudar, vai ajudar muito nas funções cognitivas deles, né? Porque vai estar exercitando o cérebro também, né? Sim, dá para trabalhar coordenação, que nem eu falei, pega uma bolinha, ele sentadinho, joga, pede para pegar, sabe? Sim. Assim, então, tem N coisas, assim, que às vezes para nós parece coisa muito, muito banal, mas que para eles tem uma Vai proporção muito fazer grande, né? Porque vai perdendo a coordenação também, né? Então, vamos lá, joga a bola para um lado, ele pega, joga a bola para o outro, ele pega, depois fala higieniza. que é atividade física. E na verdade, no final vira uma brincadeira, né? Exatamente. Aí trabalha todo o que ele realmente precisa de uma forma gostosa, de uma forma lúdica, né? Então Eu é, penso que é muito tem massa. excelente, mãe, Isso. excelente. Né? Porque eu acho que tanto assim, a gente levar como uma obrigação fica muito pesado. E quanto mais leve a gente levar isso, né? Às vezes a gente fala com idosos, mas isso vai ser com qualquer pessoa que tiver, que está sendo obrigado a ficar em casa, que está com comportamento, né? Ansioso, deprimido, né? Então, de repente, tudo isso vai fazer com que essa pessoa tenha essa leveza e tenha mais qualidade de vida nesse momento, né? Gente, a gente está falando agora do coronavírus, mas eu penso que tudo isso é para a vida, né? Sim, sim. Você quer ver uma coisa que o idoso adora? É você sentar e ouvir ele. Só isso, né? Ó, Tão escuta as fácil. histórias deles de jovem que eles faziam e que é muito gostoso isso, sabe? Então, eu acho que é um momento que isso veio acontecer pro mundo pra gente também ouvir o outro, que a gente nunca ouve o outro, né? Não dá tempo, né? Não dá Agora tá tempo, tendo tempo. né? Então a gente não tá acostumado a ouvir o outro porque não dá tempo. Então a gente se obrigou agora, que nem, né, você citou, né, lá atrás, que agora a gente tem que se reorganizar total. Então, só o fato de você sentar com o idoso e você ouvir ele, ele já vai ficar totalmente feliz, já vai passar a hora, sabe? Então É o tem acolhimento, é né? um acolhimento. Você não vai poder abraçar e beijar, mas tem como ouvir. Então, o que mais é Mas de massa? repente você faz muito mais. Gente, às vezes quem tiver aí uma mãe por perto, a avó, de você ficar ali com ela umas 2, 3 horas fazendo uma receita que eu lembro, assim, que a minha mãe faz, é bolachinha de nata. Quando ela fala que vai fazer bolachinha de nata, é horas enrolando aquilo, sabe? E passando na canela. Então, assim, Ai, que delícia. aquele momento já vai ser assim, né, de muita qualidade. Porque ali você vai conversar, você vai pôr uma música, você vai falar, né? Então, vai ser um momento de muita qualidade. E assim, é a hora da gente resgatar isso. No meio do caos. É um caos, a gente tem um problema real acontecendo, mas assim, o que dá para a gente fazer é aproveitar esse momento e resgatar, de repente, o que já foi se perdendo ao longo desse tempo, né? Sim. E cuidar da saúde, para não ter outros problemas quando tudo isso passar, que isso vai passar, né? E assim, pessoal, cuida dos seus velhinhos aí, que eles. Hoje nós somos o que somos, hoje a gente está aqui, é graças a eles. Então, os idosos, eles têm uma extrema importância na nossa vida, né? Se não fosse eles, nossos avós, né? Eu atualmente eu não tenho nenhum, né, vivo, mas se não fosse os nossos avós, se não fosse os nossos pais, que a minha mãe já é um pouco mais, né, de idade, assim, se não fossem eles, a gente não estaria aqui.
Então, É a nós temos nossa que base. cuidar. Então, assim, cuida deles com carinho, fica com eles. Ah, eles são teimosos, eles são, mas não, vamos fazer, vai ser gostoso, faz A gente exercício. também foi, né, Lani? A gente também foi. Então faz junto Tá com tudo eles, bem. né? Então agora é o momento que inverteu realmente os papéis, né? De deixar eles em casa. É um processo, é difícil, mas mantém eles em casa, cuida deles, conversa. Eu acho que também não precisa pilhar no sentido de exagerar, de mandar real mesmo que tá acontecendo. Ficar Fala, bombardeando eles, né? tipo, não precisa aprofundar o assunto. Fala, ó, tá acontecendo isso, não é legal para você, para sua saúde. Então tenta manter eles de uma forma leve em casa, né? Faz E o que é necessário, né? exatamente. E aí, ó, com a tecnologia que nós temos hoje, vai matando a saudade, vai Usar a conversando. nosso favor. Então, assim, que nem a Ju, que você citou, vai passar. Então, tudo vai passar. Então, galera, vai E a passar, gente precisa chegar bem. precisa. O Porque outro lado. então esse é o momento, galera. Então vamos aí pensando, cuidar de quem cuidou da gente durante muito tempo. Então esse é o nosso momento de cuidar deles, né? Então vamos É, retribuir isso com muito carinho, com muito amor, né? Com muita paciência. É um momento de exercer muita paciência para quem sempre pediu paciência aí, ó. Veio a paciência aí, hein? Então a vamos lojinha de paciência precisa ter. ter, né? Então, assim, dá a atenção que eles precisam. Quem é mais jovem, né? Pergunta lá pro vizinho se precisa de alguma coisa para ir no mercado, né? Para É, manter. exercitar empatia também, né? E além da empatia, exercitar a compaixão, porque a compaixão é o que a gente de fato faz pelo outro, né? Exatamente. A gente Pessoal, pensa é muito. isso, assim. Então, os exercícios que assim, bem básicos, né? Que eu acho que dá para todos fazerem é o sentar da cama, levantar da cama. Na cama mesmo dá para fazer vários alongamentos, ensina eles a fazer. Quem pode tocar, né? Porque às vezes está dentro de casa, que pode ter acesso ao toque, não, né? De uma maneira mais uma maneira E tomando todos os cuidados também, tomando todos acredito. os cuidados. Então, assim, dá para fazer várias coisas assim com Se não eles. puder tocar, cada um faz o seu, faz do jeito que dá. Ah, O importante é estar em movimento, porque isso não vai te trazer um problema, né? Consequência depois que isso tudo acabar, né? exatamente. Mantê-los Ah, saudáveis. é, muito obrigada por você ter Imagina. dado. Gente, essa live, quem não conseguiu acompanhar aqui, eu vou deixar salvo, fica por 24 horas, mas eu vou colocar no Facebook, fica salvo lá. Quem não conseguiu assistir, depois assiste. E assim, estamos aí, né? Acho que é o nosso papel, né, como profissionais de saúde, né, de um modo geral, a gente, né, ter esse contato, informar, né, na tentativa de ajudar, de se ajudar também, né? Sim, E a sim. que a gente puder, né? Tá bom. Laine, muito Obrigada obrigada. pelo convite, viu? Adorei participar, fiquei super Bom, nervosa porque eu não tô acostumada. mas você fica super tranquilo. Mas eu espero que tenha sido de grande utilidade tudo Sim, isso, foi né? muito. E estamos aí. Quem tiver dúvida, quem tiver críticas, sugestões, qualquer coisa, pode mandar lá no privado, tirar dúvida. Estamos aqui para o que Estamos à é para um disposição. ajudar o outro, tá bom? Sim, é assim, é o momento da gente se ajudar, né? Qualquer coisa pode chamar. Às vezes nem todo mundo, né, se expõe para colocar aqui, mas estamos à disposição. Gente, obrigada. Beijo, Laine. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.